É que assim, às vezes a resposta de Deus pode ser variada. A resposta de Deus pode ser ele falando algo, pode ser ele não falando algo. Também? O silêncio de Deus também é resposta. Porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado. Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. Você viu esta cena em que o Frei Gilson faz muitas pessoas chorarem? Não viu? Então agora você vai ver neste vídeo. Fica comigo até o final, entendendo também o porquê que as pessoas choraram, tá bom? Mas antes, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar seu sininho e, claro, deixar os seus comentários. Mas lembre-se, todos os comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Não esquece que agora você pode se tornar membro do nosso canal, então aperta aqui esse botãozinho do Seja Membro e tem acesso a vídeos exclusivos, documentos e informações exclusivas também, tá bom? Então, bora para o React, bora para o React. E olha, tem acontecido tanta coisa, é incrível o que Deus pode fazer, Vilela, quando você se dispõe a rezar. Quando você se coloca... O que é a oração? A oração nada mais é do que um diálogo com Deus. Igual eu estou fazendo com o Vilela agora. E eu não sei quantas horas eu já estou aqui, mas eu estou... Estamos só 1h30. 1h30? 2h45. Olha lá, nem parece. E justamente isso é oração. Você começa a dialogar com aquele que você ama. Então, oração é um diálogo com Deus. Você começa a dialogar, você começa a conversar com Ele, você começa a interagir com Ele, você fala, você silencia, Ele fala, você silencia, isso é oração. Então, nada melhor. Se eu tô gostando, eu tô amando aqui estar com o Vilela hoje, é a primeira vez que eu estou lhe conhecendo, você é um cara super gente boa, tá sendo muito bom conversar com você, mas se é bom conversar com o Vilela, você imagina conversar com o Cristo, Vilela. Como que é para as pessoas que estão ouvindo isso e falando, poxa, eu rezo, eu oro, mas eu não escuto Deus. Parece que só eu falo e ele não responde. O que você falaria para essas pessoas? Como que é, ou como pode ser a resposta de Deus? É que assim, às vezes a resposta de Deus pode ser variada. A resposta de Deus pode ser ele falando algo, pode ser ele não falando algo. Também? O silêncio de Deus também é resposta. Como assim? Tem horas que você não silencia para os seus filhos, para a sua esposa. Sim. A sua esposa quer que você fale, mas você fica quieto. O silêncio é fala também. O silêncio é você estar dizendo que não é o momento, não é a hora. O silêncio é você dizer, eu estou chateado. O silêncio é você dizer, não é, eu preciso de um tempo. Então, muitas vezes Deus vai dizer sim, muitas vezes Deus vai dizer não, muitas vezes Deus vai dizer espere, e muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. E por incrível que pareça, Vilela, quanto mais você está próximo de Deus, aí os grandes místicos de oração, eles dizem que quanto mais você está próximo de Deus, mais ele silencia. Porque o silêncio de Deus, ele também provoca a sua fé. A ausência de Deus provoca a sua fé. Porque quanto mais você vê, menos fé você precisa. Quanto menos você vê, significa que mais você vive de fé. Então, as pessoas que não escutam Deus, eu diria, continuem. Posso? Só antes disso, eu queria agradecer demais, porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado. Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. O silêncio é Deus querendo falar coisas que você não está preparado para ouvir no barulho. Então, muitas vezes Deus vai te trazer para o deserto, fazer você silenciar. E veja, Vilela, muitas vezes é que você não está pronto para ouvir. Enquanto você não sair da agitação, enquanto você não sair do barulho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Um grande exemplo disso é Elias. Elias teve um momento muito crítico na sua vida, pediu até para tirar a sua própria vida. Teve um momento que Elias pediu para tirar a sua própria vida. E ele queria desistir de tudo. E Deus levou ele para o deserto. E no deserto, aí um anjo tocou ele e falou, olha, levanta e come. Elias estava todo desanimado. E Deus falou com Elias, não no fogo, não no barulho, mas Deus falou com Elias através de uma brisa, através do silêncio. Então, Vilela, se Deus está fazendo silêncio com você, é porque Ele está provando sua fé.
Se Deus está fazendo silêncio com você, é porque Ele quer falar algo que você ainda não está pronto para ouvir. Você vai precisar se achegar mais a Ele, e Ele está te provando, Ele está te provocando para que você entenda o que Ele quer para você. Sabe um momento em que Deus fez silêncio? Uma mulher, ela pedia no evangelho a cura da sua filha que estava endemoniada. Diz a Bíblia que ela pediu para Jesus e Jesus ficou em silêncio. Jesus não lhe respondeu nada. E esse é o seu sentimento. Você está precisando de algo muito grande. Você está precisando da ajuda de Deus. E quando você pede, você espera de Deus uma resposta. Só que no evangelho, é a cananeia, Jesus fica quieto. Só que quando Jesus fica quieto, ele está provocando a fé dessa mulher. Eu quero ver se ela vai desistir ou se ela vai continuar. E aí, Vilela, aquela mulher continua. Até o momento que os discípulos falam, Jesus, responde essa mulher, manda ela embora, porque ela está nos atrapalhando com seus gritos. E ela continua. De repente, quando Jesus fala uma palavra para aquela mulher, Jesus fala assim, não convém dar a você o pão dos filhos. Jesus, em outras palavras, chamou aquela mulher de cachorra, como era o costume da época. Aí aquela mulher disse para Jesus, Vilela, Jesus, em outras palavras, tá? Eu sei que eu não sou digna de receber o teu pão. Mas assim como os cachorros comem a migalha que cai da mesa de seus donos, se você me der uma migalhinha do teu poder, a minha filha vai ficar curada. Jesus naquela hora disse para ela, minha filha, então volta para tua casa porque tua filha está curada. Eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como eu estou vendo a sua. Veja que o silêncio de Deus para ela resultou num grande milagre. Então eu digo para você, Vilela, procure Deus. Não deixe de buscá-lo. Quanto mais ele fizer silêncio, é porque ele está falando, vem mais, filho. Eu preciso te preparar melhor para você ouvir minha voz. Hoje eu posso dizer com toda certeza, hoje Deus falou com o Vilela. Porque eu li a Bíblia para você. Nós lemos a Bíblia junto. Deus falou comigo aqui. Eu estava pregando, falando, mas Deus falou tanto comigo. Deus falou com tanta gente em casa. Eu tenho certeza que Deus falou com a gente hoje. Hoje nós estamos pensando em coisas eternas. Hoje a gente não está pensando nas coisas só deste mundo. Hoje o nosso papo aqui foi sobrenatural, que está faltando tanto no mundo de hoje. Eita, se pudesse a gente ficava aqui o podcast inteiro, né? Então eu vou deixar o link no comentário fixado para que você possa assistir de cabo a rabo aí, tá bom? Conforme ele foi falando... duas questões, né? A primeira questão aí é sobre o rosário, a importância de nós entendermos como que começou tudo isso, para que nós não caiamos em falácias também, né? E para que nós não julguemos. Aliás, falei sobre isso em outro vídeo, né? Que algumas pessoas não entenderam, que elas não ouvem direito. Mas enfim, depois você assiste ao final desse vídeo, tá bom? E a segunda questão é o silêncio, né? O silêncio de Deus, que... Quando a gente está bem no comecinho assim, a gente acaba se convertendo, a gente se incomoda muito, ou principalmente como o Frei Gilson falou, né? Quando a gente precisa de uma graça. E durante muitos anos eu também vivi essa parte do silêncio. Todo cristão vive essa parte do silêncio, né? E que é o que falta muito hoje em dia. Se nós admirássemos mais o silêncio, se não nos incomodasse tanto ficar em silêncio, talvez muitas coisas que a gente precisa mudar, precisa se converter, aconteceriam com mais frequência. Inúmeros santos passaram por silêncios assim. Santa Teresa de Calcutá passou por isso, ela tem uma experiência em relação a isso, né? Muito grande, então vale a pena nós acompanharmos aí. Principalmente na questão em relação à adoração. O Frei Gilson faz adoração aí, né, ao Santíssimo. E é uma coisa que desde quando eu saí da minha juventude e vim para a vida adulta, eu sinto, né? Antigamente eu gostava de ficar cantando, de louvar, de agradecer, falando na mente. E hoje em dia, quando é durante a adoração, eu não consigo fazer nada, a não ser olhar e contemplar o Cristo ali na forma da Eucaristia, né? Que foi algo que eu aprendi em uma das missões que eu tive ali. E também foi uma realidade que eu vivi durante a minha gestação. Eu amo música. Minha vida é movida por música, mas durante esses 9 meses, aliás, desde a época da pandemia e algumas questões que eu vivi, eu tenho vivido no silêncio, né? Não tenho conseguido ouvir tanta música como antes, mas sempre buscando viver em silêncio, e posso dizer que é muito frutífero tudo isso que o Frei Gilson falou. Uma outra questão de nós lembrarmos também
o quanto é importante nós conversarmos sem proselitismo. Toda a conversa do Frei Gilson misturou as histórias da vida dele, a experiência dele, mas em momento algum ele ficou querendo obrigar o Vilela a ser católico, né? Em momento algum ele ficou planejando, montando estratégia de como se achegar no coração do Vilela. E isso também é bíblico, né? Espírito Santo dará as palavras que nos são necessárias no momento oportuno. E aí, no momento oportuno, toda essa conversa durou 3 horas e 24 minutos, né? Ali no minuto 2:50, mais ou menos, o Vilela, ele se sente tocado em compartilhar isso com o Frei Gilson. E é ali que Cristo se faz ainda mais presente, né, por meio do Frei Gilson. É um instrumento de Deus ali. Não que durante toda a conversa não tenha sido feita, mas ali foi algo pontual para o Vilela. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em ficar montando estratégias para convencer, para que a pessoa se converta, para que a pessoa sinta Deus, mas a gente esquece que Cristo vive na nossa rotina. Não é no nosso planejamento, mas é conforme a vontade de Deus, né? Já abordei esse assunto aqui também em outros vídeos, depois você assiste, em relação ao Vilela, em relação ao Frei Gilson ter ido lá no podcast. Inclusive, também, até o Vilela participou, né, da Quaresma de São Miguel Arcanjo aí, junto com o Frei Gilson, tá bom? E esse momento foi muito emocionante, todo mundo que assistiu isso chora, né, eu dei uma controlada aqui, mas todo mundo chora porque é um momento de nós aprendermos essa outra questão da oração e do silêncio, né? E ver também ali o quanto que as pessoas estão necessitando de Deus. Então, que Deus nos dê essa sabedoria de viver bem a nossa vida, conversar bem com as pessoas, sem precisar ficar forçando elas a estar com Deus ou não, porque isso não depende de nós, né? Depende de Cristo. Que nós sejamos instrumentos de Deus, mas lembremos que o poder é sempre do Cristo. Tá bom? E aí, você chegou a ver o podcast do Frei Gilson aí no Inteligência Limitada? Conta aqui, deixa nos comentários o que você sentiu, ou se você teve outra reflexão, deixa aqui nos comentários. E me conta também se você está participando aí da Quaresma de São Miguel Arcanjo, que já causou bastante polêmica aqui no canal, que a gente já conversou sobre isso, tá bom? Não esquece de que todos os seus comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Você gostando do Frei Gilson ou não, gostando de mim ou não, gostando do Vilela ou não, tá bom? Deixa aqui o seu joinha, porque esse momento merece o seu joinha. Então deixa o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também se torne membro deste canal aqui, porque tem muitos conteúdos exclusivos preparados com muito amor e carinho para você. Então é isso, até o próximo react. Tchau!